Ainda fazendo uma análise matemática do campo magnético, a gente pode estender o resultado da lei de Gauss aplicada lá no campo elétrico para o campo magnético. O fluxo de campo através de uma superfície é definida como a integral do produto escalar entre campo e vetor área. Aqui a gente vai usar o campo magnético, então a gente define fluxo magnético. Então, só lembrando de algumas coisas, né? A gente define um vetor elemento área que é normal a superfície em cada ponto. Se o campo atravessa essa área em muitos pontos, a gente tem que fazer o produto escalar entre esses dois vetores para cada ponto. É interessante comentar que quando o campo é paralelo à superfície, ou seja, 90 graus com o vetor dA, o produto escalar é zero. A gente diz que não tem fluxo através daquela área. E o fluxo é máximo quando a área é perpendicular ao vetor B, o que me dá uma normal ou vetor área paralela ao vetor B. E para o campo magnético tem um detalhe. O módulo do fluxo magnético é Tesla vezes metro quadrado e vai receber o nome de Weber, em homenagem a um físico famoso também, cuja unidade é WB. Mas a lei de Gauss ela se refere a uma superfície fechada. E quando a gente calcula o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, esse fluxo é proporcional à carga interna à superfície. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: se você desenha uma superfície ao redor de uma carga apenas, o fluxo ele vai ser diferente de zero. Você vai ter um fluxo porque as linhas elas entram na carga e não saem. O resultado para o campo magnético é o oposto. Qualquer superfície fechada que você tenha no espaço e você calcule o fluxo de campo magnético por ela, esse fluxo vai ser sempre zero. Isso indica que a quantidade de linhas que está atravessando essa área é igual à quantidade de linhas que está saindo pelo outro lado dessa superfície. Dito de outra maneira, as linhas de campo magnético não morrem nem nascem em monopolos magnéticos isolados. Em qualquer lugar do espaço que você delimite uma superfície fechada, o fluxo magnético por ela vai ser sempre zero. Esse resultado da lei de Gauss é uma das diferenças fundamentais entre magnetismo e eletricidade. Então vamos resolver o exercício 8.7 do livro, que é o seguinte: dada a minha espira retangular e o meu fio que conduz corrente aqui na vertical para cima, calcule o fluxo magnético na área delimitada pela espira. Tanto o fio quanto a espira estão no plano da tela, certo? E o campo magnético gerado pelo fio é um campo variável, depende da distância que a gente está do fio. Então nessa região aqui da espira o campo é mais forte do que nessa outra aqui. Bom, então vamos escrever aqui a fórmula do fluxo magnético. Nossa, mano. O fluxo magnético vai ser igual à integral de B, produto escalar com dA. Então eu vou escrever aqui o módulo do meu produto escalar. A gente vai ter um módulo de B, o módulo dA e o cosseno do ângulo entre eles, vamos chamar de cosseno θ. Vamos primeiro avaliar o ângulo, né? Porque afinal de contas, pela regra da mão direita, se eu colocar o dedão para cima, os meus dedos eles vão entrar em qualquer lugar aqui que eu faça a minha conta, né, do campo magnético B. E como a área está perpendicular ao campo B, o ângulo entre o vetor dA e o campo B é zero, o que indica um cosseno igual a 1. Tá, então aqui está fácil. Bom, eu sei qual é o comportamento do campo, né? Porque o campo gerado pelo fio retilíneo é igual a μ0i sobre 2πr, onde r é a distância que eu estou computando o campo. Tá, o meu dA eu ainda não tenho muita informação. Vamos avaliar o dA aqui agora. Bom, o meu elemento de área ele tem que ter algum argumento simétrico, né? algum argumento de simetria. O campo magnético do fio depende de uma distância r aqui. Vamos supor que você está a essa distância r do fio, certo? Aqui o campo está entrando, mas qualquer distância r que eu pegue, o campo ele vai ter a mesma intensidade ao longo dessa faixa aqui, né? Que está uma mesma distância r do fio. Então isso aqui pode ser o meu dA, porque ao longo desse elemento de área o campo é constante. E essa minha área é um retângulo comprido e muito fino. O comprimento a gente pode dizer que é um elemento de raio R, porque afinal de contas a gente está considerando essa coordenada aqui ó, como a minha coordenada R.
Ou seja, o comprimento do meu retângulo é um elemento dr. E a altura é b. Legal? Então o meu elemento de área é b dr. Eu tenho tudo para computar a integral agora, então o fluxo B é igual, vou tirar da integral tudo que é constante, μ0i, o B que veio dali também, dividido por 2π, vezes a integral de dr sobre r. Quais são os limites dessa integral? Bom, eu vou integrar ao longo de toda a minha espira, e a minha espira começa numa posição r igual a c, e termina numa posição r igual a c mais a, onde a é o comprimento da espira. Então ela vai de c até c mais a. Então o meu fluxo magnético é igual a μ0ib vezes essa integral. A integral de 1 sobre r é o ln de r, certo? Então quando eu substituo as minhas coordenadas, fica c mais a dividido por c. Legal? Essa é a minha resposta final, né? Se você tivesse valores, substitui tudo aí e você vai saber computar o fluxo magnético. Para finalizar o capítulo, eu vou comentar sobre o magnetismo na matéria. Quem já brincou com ímã sabe que certos materiais são atraídos mais fortemente do que outros. Vamos categorizar esses materiais agora. E na escala atômica, o magnetismo da matéria ele surge ou do movimento de cargas, como por exemplo o elétron orbitando um núcleo atômico, porque aqui, afinal de contas, a gente tem carga em movimento, como se fosse uma espira de corrente aqui, ou eles são intrínsecos às partículas, como o chamado spin, que foi interpretado inicialmente como o giro da partícula em torno do seu próprio eixo. Porque afinal de contas, se a partícula está carregada, ela gira em torno dela mesma, você tem carga em movimento também. Mas esse modelo é equivocado, a gente já comentou sobre isso. O spin ele foi descoberto após o experimento dos físicos Stern e Gerlach. Eles jogaram átomos de prata num campo magnético forte e notaram a divisão do feixe, né? Ou seja, a interação do campo com as partículas. E muitas outras partículas também possuem spin, como por exemplo o próton e os nêutrons que estão lá no núcleo atômico. Então, o próprio núcleo do átomo ele possui um polo norte e um polo sul, vamos dizer assim. Então, o magnetismo da matéria vem dessa combinação do spin das partículas mais o movimento delas em escala atômica. Categorizando agora alguns materiais, a gente chama de materiais ferromagnéticos aqueles que apresentam momentos de dipolo magnético que se alinham muito facilmente com um campo magnético externo. Por exemplo, um material desmagnetizado possui os momentos de dipolo lá das partículas elementares todos desorganizados. Um campo magnético externo acaba orientando esses camaradas na mesma direção do campo. E quando eu retiro o campo externo, esse camarada ele continua magnetizado. O ferro é o principal elemento dessa categoria, né? Por isso ele que dá nome para essa categoria, na verdade. Então, quando você pega um prego e enrola o teu solenoide ao redor do prego, passou corrente pelo solenoide, os momentos de dipolo do prego e do ferro vão se alinhar com o campo interior do solenoide e vão continuar magnetizados mesmo depois que você cortar a corrente elétrica aqui. Sem falar que um núcleo de ferro nesse tipo de montagem solenoide ou toroide amplifica o campo interno. Acima de uma determinada temperatura crítica, a agitação das moléculas aqui pode desorientar de novo os momentos de dipolo, certo? Essa temperatura crítica é chamada temperatura de Curie. E para alguns materiais aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, para o ferro, a temperatura Curie que desorienta ele, ou seja, que desmagnetiza ele, é em torno de 1043 Kelvin. Pode ser que você já tenha ouvido falar que se você pegar um e me der uma martelada nele, o magnetismo dele diminui, e isso é verdade. Outra categoria de materiais são chamados de paramagnéticos. E esses daqui, eles possuem uma fraca interação de momentos de dipolos com um campo externo. Ou seja, eles são fracamente atraídos por ímãs. Alguns materiais, por exemplo, alumínio, magnésio, são os mais conhecidos, beleza? Na presença do campo externo, os dipolos eles se orientam, mas qualquer baixa vibração, qualquer mudança de temperatura já desorienta esses dipolos de novo e esse material não fica magnetizado, beleza? Aqui tem um exemplo do oxigênio líquido, que é um material paramagnético, sendo atraído pelos polos de um ímã bastante intenso.
A última categoria de materiais são os materiais diamagnéticos, e esses daqui são estranhos, porque os dipolos magnéticos do material vão se alinhar contrários a um campo magnético externo. Isso significa que eles são repelidos pelos ímãs. Água, cobre e chumbo são os mais conhecidos. Aqui tem um exemplo de um sapo levitando na presença de um campo magnético muito forte. Ele está sendo repelido para todas as direções porque ele é composto de água. Alguns materiais supercondutores, ou seja, materiais a baixa temperatura, cuja resistência à passagem de corrente elétrica é praticamente zero, eles apresentam um diamagnetismo perfeito. Significa que eles repelem qualquer ímã permanente que você tente aproximar deles. A orientação dos dipolos internos é tão grande que acaba anulando o campo externo. Legal, né? Então, esse foi o final do capítulo 8. O livro está muito mais detalhado que essa aula. Espero que você leia o livro e continue estudando. Aquele abraço aí, galera.